Outra pergunta: é a alma imortal? A Bíblia usa a palavra alma 1.600 vezes, aproximadamente, mas nunca usa a expressão alma imortal. A palavra mortal quer dizer sujeito à morte. A palavra imortal significa não sujeito à morte. A Bíblia expressamente, está lá escrita: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Jesus declarou que tanto o corpo como a imortalidade é um atributo da divindade. Apenas Deus é naturalmente imortal. Somente Ele tem a imortalidade. 1 Timóteo 6, 15 e 16. A primeira mentira dita pelo inimigo de Deus, Satanás, o Éden, dizia a respeito da morte. Satanás afirmou que quem desobedecesse não seria morrer, senão iria morrer. Mas isso era uma mentira. A desobediência trouxe a morte a Adão e Eva. Deus tinha dito: morrerás. Mas Satanás disse: certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Deus diz: o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Morte, o que significa morte? A ausência de vida. Morte é o paradoxo da vida. O pecado conduz não à vida eterna, no inferno, mas o total e absoluto afastamento da presença de Deus, pelo aniquilamento. A Bíblia é clara, amigos. O homem é mortal. Eclesiastes 9, verso 5. Nós ansiamos pela imortalidade. Não é verdade? Vamos ver isso lá em Romanos 2,7. Ansiamos pela imortalidade. Romanos 2, verso 7. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Essa vida imortal a pessoa busca obedecendo aos preceitos de Deus. E nós ansiamos por essa imortalidade, e somente o justo receberá essa imortalidade na segunda vinda de Cristo. Em 1 Coríntios 15, do verso 51 a 54, nos apresenta isso. Agora, os pecados não receberão essa recompensa. O pecado, amigos, consumado, ou seja, o pecados feitos, geram a morte. Está lá em Tiago 1, verso 15. A escolha é nossa entre a vida e entre a morte eterna. Existe também outra pergunta muito importante que fazem por aí, que é o seguinte: o que é que Pedro quer dizer quando afirma que Cristo foi pregar os espíritos em prisão? Olha, essa não é brincadeira não, hein? Para entender essa expressão de Pedro nas suas cartas, temos que ler o contexto todo. Então vamos ler do verso 18 até o 22 do capítulo 3. Verso 22. Esse barulho que vocês escutam é da minha Bíblia. Quando eu passo as folhas, ela faz um barulho e depois
o alto-falante ele é de uma sensibilidade muito aguçada. E quando eu passo as folhas da Bíblia, ele capta também. Então diz lá, no capítulo 3 de 1 Pedro, no verso 18 ao 22, diz o seguinte: pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca, ou a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Verso 21. Aquela água representa o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. O verso 18 mostra que Jesus, o divino Filho de Deus, que padeceu a morte pelos nossos pecados, foi vivificado pelo Espírito. O verso 19 faz uma transição e declara que foi pelo mesmo Espírito que Cristo falou aos espíritos em prisão. Quando é que ele pregou a esses espíritos em prisão? Quem eram esses espíritos em prisão? O verso 20 nos diz, nos dias de Noé, os corações dos homens eram só maus continuamente. Encontravam-se sob o domínio dos espíritos maus. O mesmo Espírito Santo que vivificou a Jesus de uma morte literal, apelou aos homens e mulheres possuídos de espíritos maus e que se encontravam espiritualmente mortos nos dias de Noé para os trazer à vida espiritual. O Espírito de Deus falou através do profeta Noé, amigos, que pregou o Evangelho a homens e mulheres presos nas cadeias espirituais. 1 Pedro 1, 10, verso 10, 12. Vemos lá, quer ver? 10, 12, diz o seguinte: foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Verso 12. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandando do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. A poderosa ação do Espírito abre a prisão do pecado e os prisioneiros tornam-se livres. Isaías 61, no verso 1, diz isso que eu acabei de falar. Vamos ver lá? Isaías 61. Quer ver? 61, verso
verso 1, diz o seguinte: O Senhor Deus me deu o Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Nós sabemos que Isaías é um profeta messiânico, ou seja, um profeta que pregaria a vinda do Messias, o ungido, o Filho de Deus. Em 1 Pedro 3:21, torna a ilustração ainda mais clara. A experiência do dilúvio é comparada ao batismo. Exatamente como o Espírito Santo ressuscitou a Jesus da morte e conduziu a família de Noé à arca, preservando-os da morte e levando-os à vida, assim também este mesmo Espírito atua despertando a vida espiritual, convencendo homens e mulheres do pecado, provendo poder para uma mudança de vida, conduzindo-os através das águas do batismo, que é uma simbologia de uma nova vida. Nos dias de Noé, o Espírito conduziu homens e mulheres da morte para a vida. Hoje o Espírito liberta homens e mulheres das prisões espirituais, ou seja, dos erros que ensinam por aí, conduzindo-os da morte para a vida. Tudo isto é possível pelo grande poder do Cristo ressuscitado. Em outras palavras, amigos, dizer que o Espírito de Jesus foi até os espíritos dos mortos e pregou desde a época de Noé. Ora, Deus tinha um profeta naquela época. Noé pregou durante 100 e poucos anos, né? Como nós conhecemos o texto bíblico. E as pessoas não acreditaram. E aí nem se chovia na época. Caía uma neblina e essa neblina ela regava a terra. E as pessoas não acreditavam que iria cair uma tempestade, um manancial de águas dos céus. E Noé pregou para estes antigos e eles não acreditaram. E o espírito de Noé estava imbuído com o Espírito de Jesus, para que ele profetizassem sobre essa tempestade. E esse espírito que estava em Noé é o espírito que está hoje em nós. Então, falar aos espíritos mortos são as pessoas que não conhecem ainda a mensagem de salvação literal. Ou seja, conhecem uma mensagem ofuscada. Acreditam que falar em espíritos, em almas, significa falar em almas penadas, em espírito vagando. E no contexto, o assunto que Pedro estava tratando era justamente o assunto da salvação de pessoas que eram enganadas, que eram pessoas que não conheciam a mensagem real. Eles achavam que existia poderes errados. E Pedro queria trazer eles ao conhecimento liberto. Ou seja, que Pedro queria libertá-los dos erros. E ele apresenta o batismo como uma forma de lavar a sujeira do corpo. O batismo é um compromisso feito com Deus e que limpa a consciência, simbolicamente, obviamente. E Pedro ele tinha que
apresentar esta verdade para o povo.